Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 1. A gente vai do versículo 1 do livro do capítulo 1 até o versículo 3 do capítulo 2. Então, Gênesis 1 até 2, 3. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre a água debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie. E todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam na terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus todo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra, como o Criador fizera. Pai eterno, conduza-nos, Pai, na interpretação da sua palavra. Abre nossos corações, aplica a sua palavra em nossos corações, Pai. Em nome de Jesus.
Amém. Aqui a gente tem o relato da criação, né? O relato do palco onde vai ocorrer a grande história de redenção de um povo pelo seu Criador. E percebe que é uma história mesmo, já foi criado nesses moldes. A gente percebe ali que um dia não é igual ao outro. No primeiro dia, Deus criou a luz. No segundo dia, diferente, firmamento. Terceiro dia, aí aparece a porção de terra seca, cria as plantas em geral. No quarto dia, vai os luzeiros, né? Ele não criou tudo de uma vez, ele não criou todas as árvores da história de uma vez, ele não criou todos os peixes da história de uma vez, ele não criou todas as baratas da história de uma vez, então ainda vai nascer muita barata por aí. Existe um dinamismo, e um dia vai completando o outro dia, né? Cada dia um pouquinho mais, e o dinamismo continua. Se a gente for prestar atenção ali no versículo 11, né? A própria criação se procria. Versículo 11 diz: produz a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E a semente cai na terra, e nasce outra árvore, com o fruto, com a semente, cai na terra, nasce outra árvore, e as árvores vão povoando a parte da terra que ele criou. A gente vai para o versículo 22, ele fala para os seres marinhos: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra multipliquem as aves. E a mesma ideia vai para os animais, a mesma ideia vai para os seres humanos, né? Então, Deus vai somando, como se fosse uma sinfonia. Entra um instrumento, aí entra outro instrumento, e entra outro instrumento, e a música vai se formando, e a melodia vai ficando cada vez mais agradável, cada vez mais completa, né? E aí, lá no capítulo 2, versículo 3, Deus descansa, né? Abençoou Deus o sétimo dia, né? O dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera, né? O descanso aqui não é que ele ficou cansado, mas a gente sabe, o descanso, a ideia que se tinha no Oriente Antigo, né? O livro de Gênesis foi escrito por Moisés, foi lido para o povo de Israel ali, nas portinhas da terra prometida. Então tinha que usar uma linguagem que eles entendessem. A ideia do descanso é de um rei que acabou de construir o seu palácio, e ele vai sentar para governar e administrar o povo dele. É essa a ideia. Deus está sentado no seu alto e sublime trono, governando toda essa criação que ele deixou, que ele fez numa continuidade, e deixou que ela seguisse essa continuidade. Ele não criou tudo de uma vez, deu corda no relógio e largou. Ele continua soberano, no seu alto e sublime trono, governando toda essa sequência. A gente vê isso em Colossenses 1,17, Paulo fala: este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, falando do Senhor Jesus. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele, porque ele é a palavra, para ele, para a glória dele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Tudo existe, tudo continua funcionando muito bem, porque ele está ali no seu descanso, governando toda essa história. Quando a gente vai para Romanos 1,20, Paulo fala assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então, a criação vai revelando os atributos de Deus, a criação vai revelando a glória de Deus. É uma revelação progressiva. Já começou lá no primeiro dia, foi só a luz. No segundo dia, mais uma coisa, somando, né? No terceiro dia, o firmamento. No quarto dia, a separação. E até hoje, ele vem se revelando a nós. Cada vez que nós sentamos, nós oramos, nós meditamos na palavra, ele vem se revelando a nós. Mais ou menos a ideia lá do... Mais ou menos não, é a ideia do Salmo 19, versículo 2. É um dia discurso ao outro dia, e uma noite revela conhecimento, a outra noite revela o conhecimento do Senhor.
e somatório. Ó, isso aqui foi o que foi revelado de Deus, passa para o outro, o próximo dia vai revelar mais um pouco da glória do Senhor. O mandato que Deus deu para o homem, ali em Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre peixes do mar, sobre aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Sujeitar a terra, né, dominar a terra, é saber como ela funciona. À medida que Adão e Eva iriam investigando a criação, vendo como tudo funciona, descobrindo que existe célula, descobrindo que existe moléculas, descobrindo que existe reação química, a cada dia eles teriam um conhecimento maior do Senhor. Cada dia a revelação da glória do Senhor seria acrescentada a eles. Como na história a gente vê, Moisés sabia mais de Deus do que Abraão, Davi sabia mais de Deus do que Moisés, Isaías sabia mais de Deus do que Davi. E a cada dia que nós temos comunhão com Ele, com a palavra dEle, a gente conhece mais dEle mesmo. Percebe que a história vai tomando um corpo, né? O cenário vai ficando mais completo à medida que os dias e os personagens vão avançando. Tá, para quê? Né? Qual que é o objetivo disso ser uma história? Né? A gente vai lá para Efésios 1, do versículo 10 ao 12, Paulo fala o seguinte: de fazer convergir nele ao Senhor Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo. Então tudo é para a glória de Cristo, né? E existe então a plenitude dos tempos. Existe um começo e existe um fim também. E tudo que acontece que vai se somando é para revelar a glória de Deus, a glória do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 22, 13, o próprio Senhor Jesus fala: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio em que tudo foi criado e o fim de todas as coisas. O fim, como o fim mesmo, acabou aqui, como a finalidade para que todas essas coisas foram criadas. Essa história toda dinâmica, a finalidade é a glória do Senhor Jesus Cristo. Tá? Ok, tá. O que eu faço com isso, né? Então fica um pouquinho mais fácil a gente tendo essa noção de que a gente vive nessa história, né? É um ato contínuo. Fica mais fácil de entender Mateus 6, 26, 27, quando o Senhor Jesus fala: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se eu sei que tem um Deus que está governando essa história, que essa história está andando de acordo com o que Ele programou, um dia após o outro, perfeitamente programado para um somar o conhecimento de Deus ao outro, ao anterior, e dar glória ao Senhor, para que eu vou me preocupar com o dia de amanhã? Eu não preciso ficar preocupado com isso, isso já está no controle do Senhor. Né? Mais um pouquinho para frente, no versículo 34, ele fala: portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. A gente tem as nossas dificuldades de hoje, eu não preciso ficar preocupado com as dificuldades de amanhã. Ah, mas como que eu vou resolver as dificuldades de amanhã? Lamentações 3, 22, 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Deus é fiel, Ele vai continuar no que Ele programou. As misericórdias se renovam a cada manhã, não é que vai diminuindo, né? Vai diminuindo o medidor de vida, e quando nasce o sol, sobe de novo o medidor ali, e aí ela vai gastando, no fim do dia sobe de novo. Não. Se basta ao dia o seu próprio mal, a misericórdia de hoje, para o dia de hoje.
amanhã, com outros males, uma nova misericórdia para eu enfrentar os males do dia de amanhã. Por que eu fico ansioso? Porque eu fico tentando imaginar os problemas de amanhã, tentando resolvê-los com as misericórdias que eu recebi para resolver o problema de hoje. A gente não precisa ficar ansioso, não precisa ficar preocupado com o futuro, porque o futuro já está escrito. A gente vai lá para o Toquinho, que canta na aquarela, né? E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Aqui ele não está errado não, porque nós somos teimosos, né? A gente fica tentando pilotar o futuro, tentando descobrir o que vai acontecer no futuro, preocupado com o futuro, mas ele está pilotado pelo melhor piloto que existe, que é o grande Criador, que está sentado no seu alto e sublime trono, cuidando de tudo isso. Né? Diz que não tem tempo, nem piedade, nem tem hora para chegar. Tem, está tudo programado, tudo organizado direitinho, para a glória daquele que está conduzindo a história. Aí fala que nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Ninguém, vírgula, né? Ninguém que não se entende como pecador, não reconhece que a única forma de chegar até Deus é através do novo e vivo caminho, que é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Né? Quem não entende isso, não entende que Ele está no comando de tudo. Então sim, você fica perdido, você fica ansioso com o que vai acontecer, você não sabe nem o que você está fazendo aqui no mundo. Não é? A gente sabe que a gente veio de Gênesis 1 e a gente vai para Apocalipse 22 para a glória de Deus. Senão, você fica aí perdido. E aí ele convida, né, quem está escutando a música, vamos todos numa linda passarela de uma aquarela, que um dia enfim descolorirá. Vírgula, né? O cristão que entende que está sob o domínio do Senhor Jesus, né, que tudo está nas mãos dele, caminha junto numa linda passarela de uma aquarela, mas que um dia vai ficar cada vez mais viva, cada vez mais colorida. Sabendo disso, né, e como Efésios 1:10 é verdade, né, a gente acredita que é verdade, está na Bíblia, né? Então, a ideia é que se convirja nele, no Senhor Jesus Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, tudo converge para ele, para a glória dele. Apocalipse 5:13 fala: então, ouvi que toda criatura que há no céu sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. Séculos dos séculos é o tempo todo. É a eternidade. Desde lá, mais próximo do início, né, que a eternidade não tem início, não tem fim. Mas o mais próximo do que seria o início da eternidade, até o mais distante que seria o finzinho da eternidade, né, de todos os séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos, glória, honra, louvor e domínio a Deus, ao Senhor Jesus Cristo. E de uma ponta a outra está a nossa história, está ali Gênesis 1. Então, esse pedacinho dos séculos é para a glória do Senhor Jesus, é para Ele demonstrar o seu poder, é para a honra, é para o louvor do Senhor Jesus. Então, cada milésimo de segundo que acontece nessa história é para a glória do Senhor Jesus Cristo. $1 milhão de reais não é $1 milhão se faltar um centavo. Então, todo menor partícula de tempo que existe é para a glória do Senhor Jesus. Cada milésimo importa. E aí a gente tira algumas lições disso. Por exemplo, se a gente for para Eclesiastes 9, de 7 a 9, lá Salomão escreve assim: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. A gente tem dias felizes nesses dias que glorificam o Senhor.
A gente vem de uma tradição, né, lá da Idade Média, a Igreja Católica, ela pregava muito essa ideia de que o cristão não fica feliz, não é aquele cara que anda com um sorriso no rosto, não se veste bem, é o pobrinho, né? Não é essa a ideia. Deus deu dias felizes para a gente, Deus fez toda essa criação, Ele fez as cores para a gente admirar as cores, Ele fez os sabores para a gente aproveitar os sabores e ter prazer na criação dele. Então a gente pode sim aproveitar o que tem de bom. Não é pecado você sorrir, não é pecado você comemorar, não é pecado você festejar, tá? Como ele fala aqui, né? Vai e come com alegria o pão e bebe gostosamente o teu vinho. Deus já de antemão te agrada nas tuas mãos, Ele já te deu isso. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Te veste bem, põe a tua roupa que você se sente bem, pode colocar uma roupa bonita, pode se sentir bem, né? Jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Mais ou menos tipo, toma um banho com um sabonete cheirosinho, para você se sentir limpinho, se sentir bem, capricha no perfume, não toma banho de perfume que incomoda os outros, né? Mas se sinta bem, aproveite as coisas que Ele criou. Parar para tomar um cafezinho com a sua esposa, ou um café diferente, né? E comer uma comida diferente, e jogar um futebol, seja com os filhos, seja com o pessoal da igreja, seja com o pessoal do trabalho, é para a glória de Deus. Você se privar de prazeres da terra, prazeres que Deus te deu na hora certa, no momento certo, é como se virar para o seu Criador e falar, não, para alguém te dê um presente, né? E falar, não gostei desse presente, eu não quero esse presente. Aproveitar essas coisas é louvar ao Senhor. Lógico que isso aqui não é carpe diem, tipo, aproveita tudo que você tem aí, porque vai acabar o mundo. Paulo já chama a nossa atenção lá em 1 Coríntios 10, 31, né? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Mas eu vivo num mundo caído, né? A gente vive num mundo que nascem cardos e abrolhos. Se a gente for para Gênesis 3, versículos 17 e 19, logo que Adão e Eva comeram do fruto, que eles pecaram, né? E aí Deus vai encontrar com eles no jardim. A Adão, Deus diz, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento dentre os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, e até tornes a terra, pois ela fosse formado porque tu és pó, e ao pó tornarás. A gente vai ter dias ruins, a gente vai ter momentos ruins. O próprio Senhor Jesus Cristo falou em João 16, 33, essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então você vai ter que lavar a louça com a água gelada, você vai ter que acordar cedo para ir resolver problemas. Vão bater no seu carro, você vai ter que se desenrolar para conseguir consertar o carro e fazer as coisas que você precisava dele. Agora ele está no conserto, você vai ter que se desenrolar para fazer essas coisas. A enchente vai levar os pertences, né? E a gente vai ter esses momentos ruins mesmo, né? Não são falhas na história, isso tudo já está escrito e determinado desde o começo. Isso tudo tem uma finalidade, que é glorificar o Senhor Jesus Cristo. Deus não dorme, não foi um vacilo de Deus. Opa, Deus vacilou ali, bateram no meu carro, Ele esqueceu de me cuidar, né? Salmo 121, 4 fala, é certo que não dormita, não cochila e nem dorme o guarda de Israel. Ele continua no seu alto e sublime trono, cuidando de tudo, organizando tudo e revelando a sua glória para a gente a cada milésimo de segundo que a gente vai vivendo, né? Essas situações são oportunidades que nós temos de imitar o nosso Criador. Se a gente voltar lá para Gênesis 1, versículo 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Era um lugar totalmente inabitável, era
totalmente disforme, né? A ideia que se tem aqui, ainda com a cultura lá do Oriente Antigo, para quem foi primeira vez lido, né? Trevas é o pior lugar do mundo, né? Significa algo impossível de você sobreviver nas trevas, né? Trevas está ligado com o mal, não que houvesse mal ali, mas a ideia é de que não dá para ficar ali, né? O abismo, para eles, o abismo significava a morada dos mortos. Então era um abismo total, não tinha vida, não tinha como ter vida. E águas pelas quais o Espírito de Deus pairava, né? A água é algo indomável, ainda é algo indomável, né? Para eles era mais temeroso ainda. Chega uma enchente aqui, uma enxurrada, você não consegue segurar, ela vai levando o carro, né? Esse é o cenário ali de quando tudo começa. E o que Deus vai fazendo? Ele vai organizando esse caos. Primeiro ele põe a luz, depois ele cria o firmamento, né? E aí ele vai criando os locais, separa a água para mar, terra, e aí ele começa a habitar esses ambientes, ele vai colocando ordem nas coisas. Trabalhar, enfrentar esses problemas, é colocar ordem. Lavar a louça, seja com água morninha, seja com água gelada, é colocar ordem ali na pia. Limpar a casa é colocar ordem no caos. Ir trabalhar é colocar ordem no que você está fazendo ali. A gente nessas situações está imitando só o que o nosso Criador fez. A gente continua glorificando o nosso Senhor nesses momentos de dificuldade que a gente tem. Mas quem me dera ter que lavar a louça, né? Eu nem consigo levantar da cadeira, muito menos, nem consigo nem levantar da cama para ir lá lavar. Eu estou doente, eu estou debilitado, eu estou estraçalhado por dentro, porque eu perdi alguém, ou eu tive aí uma desilusão, alguma coisa, né? Quem me dera ter que resolver essas coisas dessa forma. Ou eu estou tipo que nem Davi no Salmo 13, né, que ele fala: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Eu estou quase entrando em desespero. E aí? Como é que eu faço isso? O que esse negócio tem a ver nessa história toda aí? Essa história não é para glorificar o Senhor? Cada milésimo de segundo não glorifica a Deus? Sim, inclusive essas situações glorificam a Deus. Nessas horas a gente vai lembrar lá de Lamentações 3, 22, 23. As misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Tá, mas para quem está doendo, quem está sentindo dor, para quem está agoniado ali, você só falar isso não funciona muito, né? Você chegar ali e falar: não, vai melhorar. Tá, que vai melhorar eu sei, uma hora a gente se resolve aí, mas o problema é que está doendo demais, né? O não cristão, né, aquele que não tem o Senhor Jesus como seu Senhor, nessa hora ele desespera. Nessa hora ele não tem para onde fugir, né? E é uma realidade, todos nós vamos sentir dor, todos nós vamos ter que enfrentar a morte, e a morte é terrível mesmo, não dá para amaciar algumas coisas, não dá para falar que não é bem assim, e é muito ruim. Só que nós sabemos que nós temos um Deus que está no comando de tudo, que escreveu todos esses dias, Salmo 119, 16, né? Todos os meus dias foram escritos e anotados no seu livro antes mesmo de existir. A gente tem um Deus que está do nosso lado nessas situações. Salmo 56, 8, contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Deus se preocupa com o que a gente sente. Deus recolhe ali cada lagriminha que escorre do nosso rosto, e Ele grava isso está registrado, não é à toa que essas coisas estão acontecendo. É aí que entra o que a gente chama de lamento. O incrédulo, ele não tem para onde ir, ele grita no vácuo, ninguém vai escutar, e ele fica desesperado, porque sabe que ninguém está escutando. O cristão não, o cristão sabe para quem ele está gritando. O lamento é um grito, é um uivo de dor. A gente pode chegar diante do nosso Deus e rasgar o coração diante dele, né? É um uivo de dor para um Deus fiel,
que está no comando de tudo e que sabe por que você está passando por isso, e a gente sabe que está passando por isso é para a glória dele. Talvez a gente não entenda por que a gente está passando por isso, né? E como isso está glorificando a Deus, mas está, porque tudo foi escrito dessa forma, e a história segue para a glória do Senhor Jesus. Mesmo que o cristão tenha que clamar dia e noite, como no Salmo 81, versículo 1, né, o salmista fala: ó Senhor Deus, a minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Pode durar 2 dias, pode durar 1 ano, pode durar a vida inteira, mas ele clama ao Senhor. Ao clamar ao Senhor, ao abrir o coração ao Senhor, ele sabe que ele está fazendo isso, porque ele tem um Deus misericordioso, porque ele sabe que tem alguém comandando essa história, né? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura nos dará graciosamente todas as coisas, né? Ele vai nos escutar. Se eu sou restaurado, glórias àquele que restaurou. Se não é restaurado, glórias àquele que vai te sustentar em todas essas situações. Ele não vai determinar a vitória dele, porque ele determinou a vitória dele, agora vem para ele, né? E não para aquele que o salvou. Ele vai procurar resolução. Sim, você está doente, você vai procurar remédio. Você está doente, você vai procurar um médico. Você está passando por algum problema psicológico, alguma coisa assim, você vai procurar quem te ajude. Deus colocou essas pessoas no mundo, né? Você vai resolver o problema, você vai tentar organizar o caos. Às vezes você não vai conseguir, você vai precisar gritar, e o Senhor vai te escutar, como Davi lá no Salmo 13, até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e não se regozijem meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Eu sei para quem eu estou orando, eu sei para quem eu estou lamentando, para quem eu estou rasgando o meu coração. Eu sei que é um Deus fiel, que comanda toda essa história, e que cada milésimo de segundo que está acontecendo na minha vida é para a glória desse Senhor, e que Ele não vai me abandonar. Eu sei, como Paulo fala em 2 Timóteo 1,12, e por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, o dia final da redenção daqueles que são justificados pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, derramado lá na cruz. Só a Ele todo o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém? Grandioso Deus, muito obrigado pela sua palavra, Pai. Muito obrigado pelo consolo que ela nos traz. Muito obrigado porque o Senhor caminha conosco nesse mundo, Pai. Muito obrigado porque nada foge ao seu controle. Calma nossos corações. Abençoa-nos com a sua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Se pudesse, coloque de pé. Meus irmãos, recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com a vida de cada um de vocês, até que o Senhor Jesus venha. Amém.